Para falar de mãe na concepção do Jung, eu trouxe uma frase dele para reflexão. A minha vida é uma resposta aos meus ancestrais. E a outra é, o homem não suporta uma vida sem significado. Pensando sobre isso, eu disse que seguimos então o fluxo da vida porque somos interligados por um fio condutor e por ele forjamos nossa identidade. Nós, mulheres, carregamos a herança de todas as mulheres da nossa família, mas também do feminino que está na figura arquetípica da Mãe Terra. Jung entende que somos simbólicos e sagrados. Sagrado não na concepção religiosa, mas porque somos espirituais e psicológicos. A mulher é compreendida sagrada porque gera e perpetua a vida da espécie. Ele acredita que temos instinto e isso nos aproxima do nosso íntimo desejo de ser mãe. A mãe dá a vida e a vida é energia psíquica, energia ativada do princípio feminino. E como princípio feminino, podemos simbolicamente acessar a grande mãe Deméter. Deméter é uma deusa grega que tinha sua filha Core. E um dia essa pequena Core foi passear no campo e a terra se abriu e Hades a raptou. Ela foi então ser esposa do deus do submundo e, assim, muito entristecida, Deméter, a deusa da fertilidade, da agricultura, e ela fez a terra secar porque ela ficou muito ofendida e estava muito deprimida e triste. E ela foi até Zeus e Zeus pediu para Hermes mediar a relação. Assim, ela passava 6 meses com a mãe, então a terra voltava a ficar toda linda, fértil e florida, e 6 meses com o marido. Mas tem essa passagem que quando ela vem até a mãe lhe pergunta: você comeu alguma fruta do submundo? Então, ela diz sim, comi romã. Essa passagem e essa comer a fruta a transforma em mulher. Então ela passa de Coré, a filha da mãe, para ser Perséfone, a esposa de Hades. Eu estou falando disso porque Deméter, a grande mãe, ela fica muito triste e ela precisa compreender que essa filha tem que passar por um processo de diferenciação. Esse processo de diferenciação na menina, ela também passa quando ela tem a primeira menstruação, né, a menarca. E isso é um processo também de diferenciação de menina para mulher. Eu trouxe esse mito para a gente entender as atitudes das mães diante dos filhos, né? Então, dando continuidade, o Jung fala que se as mulheres se deixam conduzir pelo instinto materno, ela é possuída então pelo arquétipo da mãe. E ela ganha atribuições. Ela ganha atribuições do polo doador e receptor. E ela incorpora os aspectos positivos desse arquétipo, como o amor, o cuidado, a fertilidade, a ternura, a nutrição, o acolhimento, e também passa por um processo do não acolhimento. A mãe então passa para o polo negativo, ela se transforma na mãe má. E a mãe má também tem seus atributos, que é rejeitadora, devoradora, perseguidora, chantagista, controladora. Ela não deixa seu filho crescer, porque ela acha que o mundo é muito ameaçador e ela não confia que o filho possa crescer sem a ajuda dela. Tudo isso é um mecanismo de controle. Mas enquanto isso, existem também mães que reconhecem em si o princípio feminino e constela essas atribuições à sua função. Então elas são
nutridoras, acolhedoras e dão maior força para essa criança crescer. Segundo o Jung, nós dependemos muito da nossa história, né? Nós somos moldados pela educação, pela cultura, pela influência dos pais. Então, a mulher que se engravida imobiliza todo o seu sistema físico, metabólico e psicoemocional. Ela se encontra num processo de transformação. Algumas mulheres lidam bem com o processo, outras buscam experiências vicárias, ouvindo as histórias das avós, das mães e amigas. E assim ela vai forjando esse seu estado materno. Mas se essa viagem passa a ser interna, ela entra em contato com o que o Jung chama de instinto. Então ela vai saber diferenciar o que é um estereótipo de ser mãe e o que é ser mãe na sua verdade. Não tem uma receita para isso. A relação da mãe e do filho é um processo contínuo. Não existe, uma fórmula pronta. Para essa equação tem que se implantar respeito, valores e princípios. A relação vai se construir de modo com que cada um vai estar na vida psíquica do outro. A mãe pode conduzir a relação de modo acessível e amoroso, de modo perverso, de modo estúpido, né? Mas o que ocorre é que o filho também pode conduzir essa relação. E quando acontece isso, eles aprisionam as mães nas culpas. A mãe que se sente culpada, ela não deixa o fluxo da vida seguir. Ela paralisa toda uma relação. E para contar para vocês também a história de um filme que eu assisti, que é o Vas de Vous, onde conta a mãe se sacrificando na sua dor para ver o seu filho crescer. É um filme israelense, onde um menino de 8 anos entra numa fila e dá a mão para uma mulher judia para seguir essa vida, porque a mãe vive uma vida faminta de pobreza extrema e ela se sacrifica, ela prefere se distanciar desse filho para que ele cresça. Aí o menino vai, ele é adotado por uma família, 2 famílias, 3 famílias, até que ele cresce e estuda medicina. E nessa profissão ele prefere voltar para cuidar do seu povo, E quando ele volta, ele recebe uma ligação da sua esposa e escuta o filho dele. Essa cena é muito fantástica, porque ele escuta o filho dizendo pela primeira vez, papai. Mas quando ele olha, ele reconhece o olhar de uma mulher que está agachada, encolhida, e ele se aproxima dela. E ele pergunta, mãe? Aí ela reconhece pelo olhar. Então, assim, essa história também é para mostrar que existem as mães que se distanciam por amor aos seus filhos. Por outro lado, existem também as mulheres que são madrastas, A gente tem os contos de fadas que usamos na teoria junguiana, dentro da clínica, que são as madrastas e as fadas madrinhas. O que são as madrastas, lembra da história da Branca de Neve ou da Cinderela? A madrasta quer sempre competir com o poder. Então ela quer ser mais bela, ela quer ter todo o reinado, E existe o outro arquétipo que é a madrinha. A madrinha, no lugar simbólico da mãe, é aquela que faz o presente melhor, que é o anjo da guarda daquela criança, Então, a Malévola, nesse momento, ela passa também, é um filme que a gente pode assistir e ver essa personificação da madrinha, que a menina chama de madrinha. Então, existem muitos papéis atribuídos à maternidade. E eu queria fechar contando para vocês um conto que chama-se A Irela e a Fênix.
A Irela e a Fênix é um conto japonês e conta o seguinte, que uma fênix, lá no frio muito rigoroso na terra de Hans, uma fênix, o pássaro fabuloso, procurou em vão por todo o Oriente alimento para os seus 2 filhotes. Por fim, quando voltou ao ninho, estava exausta e abatida, sem alimento. Ela viu seus 2 filhotes famintos e picou seu próprio peito. Ali brotou gotas de sangue que transformaram, com a graça de Buda, em frutas de airela, com as quais a mãe fênix alimentou seus 2 filhotes, salvando a vida deles. Então, existem também essas figuras que a gente transforma em imagens arquetípicas de mãe, que doam a sua vida, se sacrificam pelos seus filhos. Então, o papel da mãe na vida dos filhos é fundamental. Eu gostaria de abrir agora para vocês perguntarem o que vocês quiserem, para poder a gente dar continuidade a essa live.